Eu sou a Graciane Volotão, sou professora supervisora do município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Estou aqui falando com vocês hoje pelo Conversa com Ela, uma produção do Coletivo Ela. Coletivo Ela, Educação, Liberdade para Aprender, um grupo de pessoas que está aí tentando fazer um trabalho bacana em São Gonçalo, trazendo pessoas maravilhosas como hoje nossa parceira, companheira, Noeli Godoy. Tudo bem? Bom dia, Noeli. Bom dia, Graciane. Bom dia a todas e todos que estão aí assistindo a gente. Pô, matando a saudade, né, Graça? Muito tempo que a gente não conversa assim, é bom demais matar a saudade aí do pessoal da minha terra. Eu sou de São Gonçalo também, sou nascida em Alcântara. E contribuir um pouco aí para o debate, para a construção de opinião. Eu acho que, assim, não precisa concordar com tudo que a gente diz, mas eu acho que fazer pensar um pouco nesse momento que a gente está vivendo, né? Fazer pensar em novas atitudes, novas formas de existir, enfim. A ideia é contribuir para isso. Principalmente nesse tempo, né, Noeli, que a gente está com tantas notícias, né, com tantas mudanças, quando se trata da questão do trabalhador, são tantas mudanças que estamos enfrentando, né, em relação à forma de trabalho, à forma de relacionamento. Então, é bacana a gente estar conversando com as pessoas sobre isso e trazendo para as pessoas conforto e luz para esse novo tempo que está chegando, essa pandemia que, de repente, nos cometeu do nada, né? A gente estava falando um pouquinho antes de vocês chegarem sobre o tempo que a gente trabalhou na rádio comunitária, que foi um trabalho bem bacana, e assim, qual foi a frase que você falou? Tinha solidariedade independente da pandemia, não era isso, Noeli? Não precisava de Covid para a gente se solidarizar e fazer o que tinha que ser feito, e ajudar um monte de família, e amplificar a voz da nossa população, que é muito abandonada e muito carente, é uma população assim, que carece de muita assistência, carece de boa vontade política, inclusive. E naquela época a gente amplificava a voz desse povo, a galera ia para a rádio falar. Né? Não era gente que monopolizava aquele lugar, era todo mundo. Então era realmente uma rádio comunitária, de fato. Era um tempo muito bom, e não precisava de Covid para a gente fazer o que tinha que ser feito. Verdade, verdade. Graças a Deus a gente conseguiu ajudar bastante gente na época, né? E muita gente envolvida, e muita gente se formando, fazendo curso pré-vestibular, curso de grafite, curso de formador de operador de rádio, era bastante coisa. O Centro de Referência da Mulher, né? Que a gente conseguiu também muitas mulheres com a questão de vítima de violência. A gente vai falar sobre isso na outra live que a gente vai fazer no sábado que vem. A gente vai falar também sobre isso, sobre a questão da violência que muitas mulheres sofrem no seu lar e também nos relacionamentos no geral, né? Nós temos aqui Maria, Rosana Gildo, Maria Souza Rocha fala assim, que legal ver essa guerreira conosco no Coletivo Ela, no hashtag Coletivo Ela, legal. Saudade, graça, muita saudade de vocês aí, beijo grande. E a Paula Rebelo também está aqui com a gente. Muito obrigada, Paula. Minha amiga, minha colega de trabalho, companheirona também. Legal. Então vamos nessa. A gente tem mais gente aí online, mas não falou nada aqui. A Valéria Gualter acabou de falar. Vamos conversar então sobre o nosso assunto de hoje. A gente tem mais assuntos para falar na semana que vem. Noeli vai estar conosco novamente. Mas hoje o assunto é saúde do trabalhador, certo? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia. E aí? Hoje é dia de saúde do trabalhador. O que você conta aí para a gente sobre isso? Esse tempo de Covid, como é que estamos? Esse tempo de Covid. Então, a gente tem feito uma reflexão, eu atuo num grupo de pesquisa e o nosso doutorado está sendo sobre a questão da saúde do trabalhador, da trabalhadora e do trabalhador, né? A gente está respeitando um pouco aí a questão do gênero, porque a gente sabe de todo o preconceito que a gente sofre, e há muito tempo, bem antes de rolar essa história de pandemia, a gente vem percebendo muitas perdas de direitos e garantias de todas as trabalhadoras e trabalhadores. Então, a questão só se agravou,
a gente já tinha uma discussão sobre o home office antes da pandemia, né, de como que isso se dava, de todo esse fenômeno, né, das pessoas estarem usando o espaço da casa como lugar de trabalho, e já havia uma discussão antes. Com a pandemia, isso se intensifica. A gente já tem perdas de direito, muitos trabalhadores tiveram os seus contratos suspensos, muitos trabalhadores e trabalhadoras tiveram perdas salariais, e aí, apesar disso, continuaram exercendo as suas funções em casa. Uns não, né, porque está suspenso, não tem como, ok? Mas muitos que tiveram perdas continuaram as atividades em casa. E os relatos que eu tenho acompanhado, porque eu tenho atendido profissionais tanto da frente do Covid, quanto o pessoal do home office, eles estão dizendo que estão trabalhando 4 vezes mais do que se tivesse na sua rotina comum. Ou seja, você está vendo uma cascata de perdas antes da pandemia, antes de Covid, antes de toda essa mudança, e aumento da carga de trabalho. Mas um aumento muito grande. E aí, como não afetar a saúde mental, né? Como isso está afetando a vida de muita gente. E aí, quando eu falo de vida, eu estou falando de um todo, eu estou falando de economia, eu estou falando de lazer, eu estou falando de relação familiar, estou falando de tudo. Porque se a gente for parar para pensar, o trabalho, ele existe desde que as pessoas existem. As pessoas, para comer, para se alimentar, para se manter, eles tinham que exercer alguma atividade para poder estar vivo, né? Manter essa existência. Então, o trabalho, ele é inerente à existência humana. E aí, quando você vê essa ressignificação de rotina, de atividade, vai ressignificar, inclusive, a sua existência. Então, as pessoas sofrem muito. E outra, além disso, com toda essa coisa do trabalho em si, né, de toda essa modificação, você vê as pessoas procurando atendimento, procurando ajuda, por conta de questões que já existiam, né, na vida delas, já as atravessavam, e com o evento pandemia, e com o evento isolamento social, e com o evento intensificação das relações familiares, por conta do maior tempo em casa, essas coisas estão pipocando, e pipocando de uma maneira muito violenta, muito forte, né? Porque você está lá na sua rotina comum, você meio que se esquece da sua existência, né? Se esquece de ser, você vira um ente, tipo, você está ali, tem que cumprir o horário, tem que cumprir a tabela, tem que fazer, Quando você se dá conta, você já está indo dormir, porque o dia já passou, e no dia seguinte você tem que voltar a rotina. Exatamente assim que a gente tem se sentido. Pois é, e agora quando você se vê em casa e tendo que fazer tudo de casa, você começa a intensificar todas as relações, tudo, inclusive a relação com você mesmo. E aí, haja saúde mental para ir para transformar esse meio, porque eu trabalho com uma concepção de saúde, que a saúde é a capacidade que o sujeito tem de se transformar e transformar o seu meio. Isso é saúde. Então, por exemplo, eu posso considerar que um surto pode ser uma manutenção existencial. Então, eu não preciso dizer necessariamente que um surto é um adoecimento. Por quê? Porque ela está ali, a pessoa está surtando, porque ela está tentando manter uma existência, né? Dar conta de um sofrimento XYZ. Então, assim, eu posso entender saúde como todo e qualquer movimento que o sujeito tende para se proteger, para se preservar, para se manter, entende? Então, assim, todas essas saídas e tudo isso que está pipocando é aquela angústia que você já tem, a angústia de existência, gritando alto e dizendo, olha só, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. A gente precisa mudar um pouco, sair desse lugar, né, se mexer. Com a pandemia, você se vê obrigada a se mexer. E mexer em coisas importantes na sua vida. A pandemia, ela meio que te convoca, e nem todo mundo suporta essa convocação. Então, para além das perdas e para além do sofrimento que a trabalhadora e o trabalhador já apresentava, com esse agravamento, com essa intensificação, o nível de adoecimento, aí sim, porque muitas pessoas procuram, olha, eu não consigo fazer nada, eu não consigo reagir.
a falta de potência em transformar e se transformar, aí já é um sinal de adoecimento, de sofrimento eu tenho recebido, quer dizer, eu enquanto pessoa, professora, né, tenho recebido muitas queixas de pessoas falando isso. Poxa, Graciela, eu não estou conseguindo. Cara, como é que você está produzindo as lives, por exemplo? Algumas pessoas me perguntam, né? Que eu, além da live, ainda estou fazendo a dissertação, concluindo a dissertação, e algumas pessoas, como é que você está conseguindo? Eu não estou conseguindo fazer isso, não tenho, tenho força. E assim, logo no início, muita gente ficou, e eu também fiquei, né? Quando começou o isolamento, quando começou as questões das notícias de morte daqui, morte de lá, aquilo deu uma paralisada bacana, deu aquela coisa assim, nossa, o que a gente vai fazer, que mundo que vai ser esse, que estrutura que vai ser essa, como é que vai ser essas relações de trabalho, e principalmente a gente pensando em relação de escola, né? Eu fiquei muito refletindo, nossa, não consegui falar, refletindo sobre essa questão. Mas aí você citou aí sobre a questão de direitos perdidos. Você teria alguns direitos que você poderia estar dizendo aqui para a gente, que a gente perdeu nesse tempo? E como é que isso tem abalado as pessoas? Bom, a gente teve as mudanças contratuais, né, o tempo de serviço, né, a questão de horário. Existem alguns contratos. Após essa perda, né, essa nova reforma trabalhista, os contratos se flexibilizaram. E aí eu entendo essa flexibilização como precarização. O trabalhador não é mais senhor do seu tempo. Ao contrário, ele está vendendo o seu tempo de uma maneira muito mais barata do que antes. Essa é a análise. Porque uma coisa é o que a galera diz pra gente, outra coisa é aquilo que está escrito no contrato e você vive na tua pele. Então, você está trabalhando muito mais por menos. Você não é mais senhor das suas 8 horas de trabalho. Você vende, 12 horas de trabalho a preço de 5. Essa é a flexibilização. E você perde o direito. Outra perda, você pode negociar a questão do seu 13º. Você não tem mais 13º. Desculpa. Como é que eles falam? Eles vão aglutinar o 13º no seu salário. Assim como você perdeu o seu direito ao seu tempo, você também perdeu o seu 13º. Porque o salário que você recebe com esse 13º aí misturado, você não tem mais 13º. Desculpa aí. Mais um conto da carochinha para poder vender, passar essa reforma trabalhista ali no seu nariz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta nas mídias e prestar atenção no que, de fato, o teu corpo está produzindo. Porque você está... É bom, porque você pode trabalhar em casa. Casa é lugar de descanso, casa é lugar de aconchego, não é lugar de trabalho. Porque quando você está em casa trabalhando, você trabalha muito mais do que você trabalharia. Porque você, no senso de responsabilidade, você acaba extrapolando. E aí você vai lavar uma louça, você vai fazer uma comida, você vai fazer alguma outra coisa, porque o trabalho de casa também é um trabalho que demanda muita energia, e a gente sabe que trabalho de casa não acaba. Não acaba, simplesmente a coisa vai se multiplicando. Principalmente, assim, eu não sei se mulher, né? Mulher fica numa neura danada, né? Porque tem que lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Acho que para a mulher parece ser mais pesado, ou eu estou enganada? Não, para a mulher é mais pesado. Essa história que mulher é sexo frágil, meu filho, é outro conto da carochinha. Que a gente está lá, você pode estar um turbilhão, 367 mil coisas na cabeça, você tem que focar em uma e fazer bem feito. Sim. E a mulher, ela não tem dupla jornada de trabalho, não, ela tem quádrupla. Porque tem mulher que cuida da casa, né, cuida da família, tem que se cuidar primeiro para poder cuidar da família, trabalha, né, tem o seu trabalho, ainda tem que estudar. Então, Isso. E aí você tem que se multiplicar por 27 mil para poder ir dar conta. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, você não tem problema? Nossa. Um monte. O que não tem problema. O psicólogo tem problema. O psicólogo tem. E acho que assim, eu falo muito pro pessoal, eu sou muito boa para os outros, mas para mim, só outra psicóloga, né? Abaixo de Deus.
Ainda bem que você acredita na terapia, né? Aí fica mais fácil. Não. O problema é quando a pessoa não acredita na terapia, né? Aí fica mais difícil. Não, mas aí assim, só terapia para mim não dá, não. Tem que tomar mais cerveja para ficar. Mas não façam isso em casa, tá? Não façam isso em casa. Então, Noeli, aqui, ó. O Pedro Rocha está fazendo a seguinte pergunta, não, um comentário, né? Pelo que eu estou vendo. Assim como os empregos, os direitos e garantias trabalhistas estão deixando de existir as reformas e mudanças constantes na legislação trabalhista. Também existe a nova reforma da Previdência. O desemprego, a pressão por se manter no emprego e o fim de muitas garantias influenciam muito na saúde mental classe trabalhadora. Muito bom. Antes de você precisa comentar sobre isso. A Paula está falando maravilhoso aqui. Aneli, bom dia. Aqui aprendendo com essas mulheres maravilhosas. Aneli. Eu agradeço aí pela maravilhosa. Fala aí, ela é maravilhosa também. Pois é, ela, acredito. Diga aí. Bom, uma coisa que o Pedro me lembrou é essa coisa dessa política atual, ou despolítica, ou não sei o nome que a gente dá para isso que está acontecendo agora. É política, porque, segundo Spinoza, a política é o ato de viver, né? Então, essas pessoas escolhem viver assim, então é política. Ok, vamos lá. Escolhem viver destruindo nossos direitos, né? Escolheram viver. Pois é, né? A política de exclusão de direitos. Pelo ralo. Exatamente. Mas, enfim, o Pedro me fez lembrar uma coisa, é até um trabalho de uma grande amiga minha, lá da UF, que fala sobre produção do medo, das pessoas não conseguirem lutar pelos seus direitos de fato, por conta desse medo que é produzido, essas reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, essa precarização que chamam de flexibilização, é a mesma coisa de chamar trabalhador informal de empreendedor, uma maldade isso. Uma maldade, dizer que motoboy é empreendedor. Pô, isso é subemprego, isso é desvalorização do sujeito, do trabalho humano, total. Isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo é a gente pegar, fazer uma live. Empreendedorismo é você investir na sua própria vida, né, de valorizar as suas... Isso é empreendedorismo, no sentido da palavra mesmo. É você investir naquilo que te potencializa. Investir no que potencializa o outro, eu prefiro me entender com Marx e chamar de mais-valia. Se a gente pegar o que a gente produz e o que a gente recebe, a gente enriquece muito mais quem nos emprega do que a gente mesmo. Vamos combinar, vamos fazer conta. Tá? Vamos fazer conta. E aí eu sou muito chata com isso. E aí o Pedro fala dessas coisas, dessa questão, né, dessa precarização, né, e a produção do medo. As pessoas preferem se submeter a esse jugo do que ficar sem nada. E eu entendo. Eu jamais vou julgar as pessoas por isso. A mesma coisa, a questão do Covid. Ok, vamos ficar em casa. Ok, o isolamento social funciona? Funciona. A gente já viu que funciona, pelo menos aqui em Niterói, o resultado aqui de Niterói é que o isolamento social funciona. Tá? Os nossos números, embora altos, eles têm uma diferenciação de várias, com várias cidades. A nível populacional, se a gente fizer uma porcentagem, Niterói está muito bem, obrigada. Com toda dificuldade, mesmo com altos números. A gente está tendo um gerenciamento aqui. Vamos falar a verdade. Se tivesse meter o pau, eu meteria. Não tem problema com isso. Mas isolamento é mais do que comprovado que funciona. Agora, faz esse isolamento sem as pessoas terem o que comer, sem as pessoas terem trabalho. Isolamento com fome, é isso mesmo? Porque, não dá. Então, eu jamais vou condenar uma pessoa que, porque está com fome, tem que sair para trabalhar, para vender seu biscoito na rua. É complicado. Sim. A gente vive... o que eu estou tentando pontuar aqui é que a saúde da classe trabalhadora, ela já vem massacrada, independente de situação de pandemia. Não adianta vir, porque os trabalhadores, porque não sei o quê. Não. A coisa já está feia antes. Meu propósito da live hoje é de dar uma sinalizada nisso para a galera.
A pandemia piorou pra caramba, 300%. Agora, esses problemas, essa precarização, essa maldade que está sendo feita na saúde mental da classe trabalhadora é de anos. Nosso povo é explorado desde 1500, eu antes, né? 1500 é o que está nos livros oficiais, mas de bem antes. E aí, todo esse reflexo de racismo, homofobia, genocídio, né, infanticídio, isso só é reflexo de uma cultura e de uma política que já vem sendo construída há séculos. Isso não é de agora. Isso não é modinha, sabe? Isso não é modinha. Então, essa questão da saúde, dessa preservação, a gente tem lutado para preservar a nossa saúde há séculos. Sim. E aí, a gente que é da psicologia, a gente vem fazendo essa discussão, né? A galera que está no campo da saúde do trabalhador, a própria vigilância sanitária, a galera que trabalha com as condições físicas, né? Que faz o estudo das condições físicas, biológicas do trabalho, essa discussão é de antes. E aí, quando você vem para a tua casa para trabalhar, aí você está no isolamento, você acaba produzindo muito mais. E outra, essa coisa do medo, ela é muito complicada. Por exemplo, vai ter um colega aí que vai falar sobre os professores, né, especificamente. E aí é uma realidade muito complicada, que os professores têm vivendo hoje. Eu acho que a gente fala dos médicos, dos enfermeiros, dos psicólogos, da galera da limpeza, né, a gente precisa ter um olhar para os professores. Sim. É uma categoria que está sendo massacrada também há muito tempo e está pagando um preço com essa pandemia, porque estão sendo obrigados a trabalhar. E precarizado há muito tempo a relação de trabalho com o professor. Há muito tempo. E, por exemplo, pessoas que não têm acesso à tecnologia, ela é obrigada a ter acesso e obrigada a saber mexer para poder dar aula. Porque Sim. se o seu nomezinho não estiver lá, se o seu e-mail não estiver registrado lá, é sinal que você não assinou teu ponto. Isso mesmo. Então, o que é isso, senão a produção do medo por esse sistema neoliberal que te vê como um número? Sim. Porque se você faltar ali o seu nomezinho, vai ter outro no teu lugar, porque a galera não quer ficar sem comida dentro de casa, não. Como que a gente vai condenar esse povo? Que a gente precisa, né, ser atravessado por esse tipo de prática, né? Eu tava, não sei o que eu estava lendo. Os serviços essenciais viraram mercadoria. Saúde, educação. Sim. E nós, trabalhadoras e trabalhadores, que também trabalhamos para a prestação desse serviço, a gente acaba sendo capturado por esse tipo de prática. Sim. Porque eu preciso botar um pão dentro de casa. A maioria das famílias são sustentadas por mulheres. A gente tem esses números. E aí, como é que, né? Maria Souza Rocha coloca aqui, os trabalhadores formais também estão sofrendo psicologicamente com essa flexibilidade e a saúde desses trabalhadores como fica? Pergunta pois aqui. Uma coisa que a gente tem falado, assim, nas rodas de conversa mesmo, é que as pessoas procurem ajuda. Não guardem isso para si. Tentem conversar sobre, procura pares para dialogar, e se ainda assim não conseguirem, procura atendimento psicológico. Tem muita gente fazendo atendimento gratuito, tem vários colegas fazendo voluntariado em várias instituições. Eu mesma estou atendendo pela Cruz Vermelha, porque, assim, há muito tempo, vocês me conhecem há anos, né, sabem? Que eu faço atendimento voluntário há muito tempo. Sim. Só que eu tive que dar uma parada, porque a coisa ficou complicada aqui em casa. Mas aí eu falei, não, eu tenho que retomar essa história, eu tenho que retomar essa coisa. E aí, como veio essa pandemia, veio para tudo. Eu acho que não é uma questão de pensar se é para o bem ou se é para o mal, mas veio para... Não foi à toa. Alguma ressignificação vai rolar. Se pro bem, precisamos fazer precisamos dar significado a isso, né? Para que a gente possa mudar algumas posturas ou retomar, como você está colocando aí, né? Deu uma retomada. Está na hora de voltar a fazer os atendimentos para as pessoas que marcar com eles. Fala. Isso. E aí eu me vinculei à Cruz Vermelha Brasileira, que é uma instituição que eu conheço há muitos anos. Sim. E vários grupos, né? Eu falei, não,
se for para fazer, vamos fazer direito. Aí eu mandei a minha ficha para lá e imediatamente a Mônica lembrou, né, de um trabalho já anterior. Ah, você está viva, não sei o quê. Pois é, tô. Quase que eu fui, mas não conseguiram me derrubar ainda não. Bom, Graças a Deus. Tentaram, mas não conseguiram não. A bicha aqui é ruim. Aí, enfim. Aí a Mônica lembrou do meu trabalho de muito tempo, né? E aí ela falou, não, peraí, vamos botar você na linha de frente. Eu, calma, eu tenho um monte de filho para criar. Espera. Aí a gente começou a fazer o trabalho online e tal, e depois, aí eu cheguei a ir alguns dias lá no Hospital da Cruz Vermelha, no INCA, para fazer algumas atividades presenciais nesse tempo, e tem sido importante. Então, as pessoas, né, que estão sendo agravadas, né, que estão tendo essas questões, se não der para conversar com um colega, com a família, se tiver problemas na família, inclusive, porque isso a gente tem visto acontecer muito, procura ajuda, procura as instituições que têm um trabalho voluntário para atendimento e acolhimento psicológico, porque, gente, uma coisa, a gente trabalha tanto, a gente se desgasta tanto que acha que psicólogo é para maluco, né, e acha, não, eu não estou maluca, eu só estou cansada, eu só estou... Não, a gente está precisando de fazer uma leitura de sentido das coisas também, né, de fazer sentido. Se a gente não conseguir entender ou buscar algum sentido para as nossas escolhas, realmente a gente vai ficar muito debilitado emocionalmente, porque é um desgaste muito grande. E aí essa coisa do medo mesmo, ela fica muito a nossa paralisia. A Paula falando, né? Shonoli, somos invadidos pelo medo, o controle, e não, nem mais invisível é. Coloca assim, somos invadidos pelo medo, que nem mais. Fala um pouquinho sobre isso, esse medo. Assim, as pessoas que vocês têm recebido, as coisas que vocês têm. Claro que você não vai identificar ninguém, obviamente, a gente sabe, né? Mas, assim, algumas histórias que você acha que pode, mesmo que você confunda as histórias aí, só para contar para a gente como é que as pessoas estão chegando, o que as pessoas estão falando para vocês, para ver se a gente identifica, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou bem, mas eu não estou conseguindo fazer nada. Ou eu estou bem, mas eu estou fazendo, estou me sentindo cansada. Quer dizer, eu acho que tem várias pontas aí e a pessoa não está sentindo que a saúde mental dela está sendo abalada, né? Então, será que a gente podia colaborar um pouquinho com as pessoas que estão nos vendo agora, né? Então, assim, pensar é muito complicado, porque é tanto. Eu tenho feito, meus dias de atendimento são terça o dia inteiro, quarta manhã mais ou menos, né? Porque de manhã não funciona muito bem, não. Quarta e quinta. Então, a gente tem feito uma média... Então, no horário errado, a nossa live, poxa, se você não funciona... Marcou o dia que tinha. Quarta-noite eu dou aula, mulher, não tem como ser quarta, então tem que ser sábado mesmo. Tá certo. Mas, assim, o que tem aparecido, eu tenho feito uma média de 10 atendimentos por dia, então são 30 por semana em tese, né? Online que você faz? Online, né? Oi? Nesse momento. Online, eu estou fazendo online, tanto particular quanto pela Cruz Vermelha. Para você ver como aumentou o número de pessoas que procura. Aumentou o número de pessoas procurando terapia e aumentou o número de pessoas usando medicação sem prescrição. Nossa, isso já é um indicador. O aumento no número das pessoas que procuram terapia já é um indicador assim, né? Porque em dias normais, né? Assim, como estavam antes, as pessoas não estavam procurando. Continua. Pois é. Então, a gente tem casos assim, uma pessoa que ela é uma pessoa muito organizada, uma dona de casa, vamos supor, né? Uma pessoa muito organizada, que tem aquela coisa de limpeza. Ela não consegue mais dar conta. Não consegue mais. Todo mundo em casa. Não consegue mais cuidar da casa. Ela está em casa e não consegue cuidar da casa, porque ela foi tomada por um medo. Porque o que acontece? A pessoa tem um comércio, esse comércio obrigatoriamente é fechado, né? Um comérciozinho, tipo uma mercearia pequeno empresário, que chama, né? Tem um comérciozinho lá, vende a sua farofa, seu arroz, o seu pãozinho, enfim. Né? De comunidade, né? Da comunidade onde ele vive. Sim.
E eles têm, a família tem esse comércio, e o homem tem um emprego fixo, e a mulher cuida desse comércio e cuida da casa. Certo. E assim, parou tudo. Essa mulher que cuida da casa, ela paralisou também. Ela não consegue, ela não tem mais o comércio para tomar conta e a casa que ela tem que cuidar, porque quebrou a rotina. Sim. Essa quebra de rotina causou uma quebra nela, deu um crash mesmo, mental, a ponto da pessoa, assim, começar a despersonificar, estranhar a própria casa, estranhar o próprio corpo. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Isso aí é um caso de despersonificação grave. Né? E ela já... Aí a pessoa vem e relata assim, mas eu já tinha ansiedade antes. Só que é o que eu comentei, o trabalhador e a trabalhadora já estão ali naquele circuito, né? naquela dinâmica, sim, vai só empurrando. Uhum. Pipocou. Então, um exemplo assim, e tem um exemplo das pessoas que começam a trabalhar exaustivamente, não param. Sim. É uma saída também, né? Mas, assim, também é sinal de que algo não vai bem. A pessoa não para. E tá ali, meia-noite, tá pensando no trabalho. Também é complicado, né? Não desliga, não consegue, né? Porque tá tudo muito em casa. E aí a pessoa, opa, não tá bom. Aí cria uma estafa mental, né? E a estafa mental, o cansaço mental, ele é muito mais agressivo do que o cansaço físico. O cansaço mental te derruba. Te derruba e começa a criar essa despersonificação. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tipo, dá esquecimento. É bem complicado. Eu não estou nem usando os nomes técnicos para a galera entender um pouco como é que funciona. Sim, por favor, isso mesmo. A gente que não é da área, a gente precisa entender, claro. Você pode até, na hora que você usar, provavelmente eu vou perguntar o que é isso. Eu estou aqui me segurando para não usar os termos técnicos. Mas aí não é uma questão de senso comum, não, é uma questão de entendimento, para que vocês possam entender um pouco o que está acontecendo aí com a galera. Com a gente, né? Jaqueline da Silva Farias está por aqui. Jaqueline, faz pergunta aí para gente. Você que está lidando com várias... Jaqueline é coordenadora de escola privada, está lidando com várias situações de trabalho, né, home office. Pode fazer pergunta aqui para gente. Ela não vai tratar especificamente dos professores, e como ela já anunciou, temos uma outra pessoa tratando sobre isso, mas a gente aceita as perguntas de modo geral, né, em relação à questão do trabalho mesmo dos profissionais que estão em home office. Maria Souza Rocha diz assim: a emoção e o pesar flora na live. Né? Eu também teve um momento aí que você estava falando que me remeteu novamente à questão lá da rádio, a lembrança da sua mãe, né? E realmente uma atuação muito bacana lá. Aí te vendo falar, acaba que a gente lembra, né? Inevitável a gente lembra. Ela não sai da minha cabeça, né? Parece que está do lado, assim, o tempo inteiro, porque é complicado. Mas, enfim, vamos juntos. Michel Barreto também está dando aqui bom dia para gente. Bom dia, Michel. Renata Bucher. Oi, tudo bem com você? Opa, peraí que eu dei uma caminhada aqui rápida. Tudo muito novo mesmo, Michel coloca. Michel Barreto, tudo muito novo. E novo e velho, né, pelo que a gente está ouvindo aqui com a Noeli. Na verdade, são coisas que a gente já estava vivendo, né, em relação à precarização do trabalho, que tem intensificado esse momento com a pandemia, né, com a questão da necessidade de isolamento social, com a questão da necessidade de trabalho remoto. Isso tem intensificado bastante. Maria Souza Rocha, e as donas e donos de casa, que tem que manter tudo limpo, ela comentando sobre, você falou, a gente agora some, quando tem um comentário grande, a gente some, tá, Noeli? Mas já vou... Tá bom, não tem problema. Ela eu deixo. Essa moça aí que escreveu, eu deixo. Você deixa ela tapar a gente? Deixo. Ela tem para tapar? Então, Aline, você tem permissão para tapar a gente aqui por completo. Vamos ouvir a Aline aqui, ó. Bom dia. Eu, como trabalhadora da área de saúde, posso dizer
com toda a propriedade a importância do atendimento online. No início dessa pandemia, tive muito medo e pude ter o apoio da doutora Noeli, uma excelente profissional. Vejo quão importante é esse trabalho, que viabilize a saúde dos trabalhadores. Acho que essa pandemia potencializou os sentimentos de angústia e medo, e ter o acompanhamento psicológico é indispensável para promover a saúde mental e física. Ela falou um monte de coisa aí bacana. Fala aí você agora. Obrigada. A Aline é uma linda, uma guerreira, sabe? Uma guerreira, essa mocinha aí. Tem um futuro brilhante, tenho certeza disso. E não, isso que ela está falando, a gente tem que fazer. Assim, quando eu me propus a fazer psicologia, eu não sabia muito bem onde eu estava entrando, né? A gente que é aí de São Gonçalo, a gente tem pouca informação, ainda mais naquela época, né? A gente tinha pouquíssima informação sobre o que era, a gente tinha uma noçãozinha, né? E quando eu me deparo com essa galera, eu me deparo com o meu povo, sabe? Com a minha história. E não tinha como não cuidar dessas pessoas. E quando a gente faz um juramento lá na tua formatura, eu acho que é assim, é compromisso de cuidar das pessoas. Você não vai curar, você não vai resolver, mas você vai cuidar, dentro do seu possível. E aí a proposta é essa, Graciane, a proposta é esse cuidado. E a gente, outra coisa, o psicólogo, a psicóloga, eles também são trabalhadores. Nós fazemos parte da classe trabalhadora, embora alguns tenham se esquecido disso. E aí uma crítica à minha categoria, tá? Não é só psicólogo que esqueceu, não. Professor esqueceu, e advogado esqueceu, e médico esqueceu, mas tudo bem. Eu estou falando do meu povo. Sim. Então, assim, as pessoas que esquecem que fazem parte da classe trabalhadora. Sim. E essa coisa E aí, quando você se depara com esse novo, né, que o menino falou, que é um novo, que acaba pipocando coisas antigas também, a gente se dá conta que o sujeito, que a gente, enquanto ser humano, a gente não é preparado para o inesperado, para a imprevisibilidade, para o que é incerto. A gente acha que controla tudo, a gente acha que controla o tempo, a gente acha que controla as coisas, e aí a pandemia vem te dizer, meu caro amigo, minha cara amiga, você não controla nada. Nada. Você precisa e aí começam a falar assim pra gente. Não, e começam a falar assim pra gente, para de viver o Cronos e vai viver o Kairos, que é o tempo livre, não o tempo capturado. E o trabalhador, a trabalhadora, está muito acostumada com o tempo capturado. Ora para isso, ora para aquilo, né? E quando você não tem mais essa coisa da hora para, porque o home office, inclusive, te rouba o tempo, você começa a se deparar com o Kairos, que é o tempo livre, sem quadradinhos. Tempo. O que eu faço com tanto tempo? Assim, né? E aí você se dá conta que começa a perceber que você pode ser senhora e senhor do seu tempo sem, contudo, controlá-lo. Isso é muito específico do estudo da psicologia. Algumas áreas do existencialismo, da fenomenologia, estudam isso. Essa coisa do espaço-tempo, de como o corpo ocupa o espaço-tempo. Né? E isso é bem específico. Mas a gente, enquanto sujeito cartesiano, cortadinho por Platão, bonitinho, talhadinho, né? A gente não estava preparado para o inesperado, a gente não está preparado para o incerto, a gente quer previsão de tudo, a gente é imediatista, a gente quer agora, porque se não for agora, né, faz pirraça, bate o pé e faz beicinho. Só que não tem mais essa. Isso também serve para uma maturidade existencial. Se isso vai piorar a sociedade, se isso vai melhorar a sociedade, eu não sei, eu não sou romântica o suficiente para achar, vamos voltar a uma sociedade melhor, eu não sei. Porque eu não sei qual vai ser a escolha ético-política de cada um. E eu não estou falando de ideologia direita ou esquerda, eu estou falando de vida. Eu estou falando de como é que esse trabalhador vai voltar à rotina. A abertura dos shoppings no Rio. Como que as pessoas vão voltar para esse shopping? É simples. É simples. Como que essas pessoas vão voltar para a praia? Sim. Se isso vai ser melhor, uma sociedade mais bonita ou mais... A gente tem que sair dessa dicotomia. A gente precisa sair, a gente tem que aprender com essa pandemia que não há previsão
para nada. A previsão é a caneta da vida na tua mão. E aí você escolhe, você escreve a tua história. E aí é assim que a gente enfrenta medo, é assim que a gente dá gás para a nossa angústia fazer mover. Essa ansiedade, o trabalhador tem essa coisa, tem aparecido muito, porque eu estou muito ansiosa, muito ansioso, não sei o quê. Vamos supor que a ansiedade seja gasolina, álcool, gasolina, um tipo de combustível. Uhum. Quando eu quero fazer o carro andar, eu vou pôr a gasolina, o álcool, o combustível naquele lugarzinho que de fato faz o carro andar. Ansiedade é a mesma coisa. Eu tenho que usar essa carga de uma maneira que me faça mover, que me faça produzir as coisas. A ansiedade ela é boa nesse sentido. Agora, tem gente que vai pegar a gasolina, vai tacar no carro e acender um fósforo. É a ansiedade usada para destruir. E é o que tem acontecido, porque a gente não está conseguindo canalizar essa ansiedade. Porque é tanta coisa que você acha que tem que dar conta. Aí, quando as pessoas me perguntam assim, Anaeli, como é que você dá conta? Como é que você está... Primeira coisa, eu não reclamo. Porque eu tô isso. Porque eu tô cansada. Porque não dando certo. Não. Primeira coisa. Não reclamo. Dá para fazer? Faz. Não dá para fazer? Não deu. Não deu. Não deu. E aí, sabe? Não deu, porque eu não vou me deixar capturar mais por esse tipo de coisa. E aí é uma escolha. É uma escolha dura? É duro. Não é fácil. E por isso que muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores pararam de lutar pelos direitos. Aquilo que parece ser óbvio acabou virando favor. Isso é muito complicado para a classe trabalhadora. Esse medo acaba paralisando. Então, a gente tem que pegar esse medo para falar, olha, eu vou fazer o que der. Porque assim como imputam o medo na gente, a gente tem força para imputar o medo no outro. Só que a gente não usa a força que a gente tem. Aí eu costumo perguntar assim para o pessoal de saúde do trabalhador, para os grupos de trabalhadores que eu atendo, eu falo, vem cá, por que a vaca e o boi viram churrasco? As pessoas ficam, por que o boi e a vaca viram churrasco? Eu adoro carne, tá? Aí as pessoas ficam... Aí, gente, o boi e a vaca viram churrasco porque eles não sabem a força que eles têm. Vocês acham que se eles soubessem a força que eles têm, eles deixariam alguém matá-los para comê-los? Olha o tamanho do boi, olha o nosso tamanho. E a gente que tem inteligência, né, pelo menos é o que dizem, que o ser humano é o único que tem inteligência. Okay. O que me consola é que tem as inteligências múltiplas, eu acredito nisso. Enfim, isso é para outra live, tá? É para outra live, Sem produzir é quase outra live, vai. Pois é. A gente que tem essa capacidade se deixa escravizar. Sim. A todo tempo, né? O tempo inteiro, por conta do medo de perder o emprego, por conta do medo do ser substituído. Medo de ser substituído, porque eles fazem isso mesmo. E aí eu lembro de uma música do padre, acho que é do padre Zezinho, que fala, dai-me coragem de morrer para que os outros tenham medo de matar. Perfeito. E é um pouco isso que a gente precisa, não sei se resgatar ou criar, não sei. Mas eu acho que é um pouco isso, a gente ter coragem de morrer. Mas não é a gente se atirar da ponte ou na frente de um carro, não. É propor o seu corpinho a produzir essa força. Gente, não é fácil, porque a gente é tão massacrado, a gente é tão sufocado por isso, que, assim, às vezes a gente sente essa força se esvair. Né? Ir pro ralo. É doído. Mas a gente precisa a gente precisa deixar de ser boi e vaca. Teve uma vez um cidadão, um político aí, que virou numa entrevista e falou assim, porque São Gonçalo é o nosso curral eleitoral. Sim, eu me senti tão mal. Mas eu vou te falar, isso é quase que... Eu não vou dizer o nome do cara para não dar ibope para ele. Eu não vou dizer o nome do cara para não dar ibope para ele. Mas assim, eu falei, olha
Tenho certeza que não só. Curral é onde, dá vontade de falar assim, Deus que me perdoe, mas curral é onde mora a tua mãe. Sabe, assim, bem... de vez em quando eu dou umas voadoras assim, tá? Bem delicadas. Pois é. Tem dia que a gente tá com a macaca, com o rinoceronte, com o hipopótamo, tudo do lado da gente, assim, né? Leopardo, é ótimo. E aí, assim, porque tratar aquelas pessoas que pagam o salário dele como bicho, ainda mais o povo da minha cidade... Isso, pegando a sua fala, é bicho sem inteligência, né? Está pronto para o abate. Pronto para virar churrasco. Para ser precarizado, né? Isso, exatamente. Gente, quem paga o salário dessas coisas que estão ocupando essas cadeiras somos nós. Então, vamos prestar atenção em quem que a gente... Vamos lá, o trabalhador, quando ele vai buscar um emprego, quando ele vai procurar um trabalho, ele faz um currículo, né, se apresenta bacaninha, pá, vai lá para entrevista e tal. Eu faço a entrevista das trabalhadoras e dos trabalhadores e eu vou contratar aquele que atende ao cargo, né, e que minimamente está ali na luta, se esforçando, porque eu não faço só o perfil profissiográfico, eu penso no sujeito de uma maneira integral para poder ele trabalhar. Não é só o cargo que vai fazer o sujeito, mas é quem está ocupando aquele lugar, que existência é aquela. O bom da gente trabalhar com psicologia organizacional e ser da saúde do trabalhador é que você tem essa visão. Não é só uma pessoa certa para o cargo certo, é um sujeito que está buscando trabalho. E aí eu não quero só aquele objetivo do cargo, eu quero qual é o objetivo de vida. Que potência eu estou ali para contratar. E para a gente escolher essas pessoas, tem que buscar isso. Que existência é essa? O que essa pessoa faz? O que ela produz? O que ela propõe? Sabe? O que a movimenta, né? O que a movimenta a estar viva, né? O que move isso? Boa, Graciane, era essa palavra que eu queria. O que move? E aí, quando você vai para a eleição, que eu acho que é um papo legal também da gente ter, o que move a pessoa que eu escolho para me representar lá? Porque eu voto nas pessoas que falariam o que eu falaria se eu estivesse lá. É representação, né? É representação. Representativa, né? E aí a minha suspeita... Escolhe uma pessoa que trata você como um bicho sem inteligência, né? É complicado. E será que não é isso que o nosso povo está refletindo nesse momento? Eu espero que sim. Ó, temos uma pergunta aqui, um comentário. Paula Rebelo, essa questão da vivência do tempo como algo imediato também está muito associado ao uso das tecnologias da informação e comunicação. Novas exigências surgem, em especial agora na pandemia. Comentar um pouquinho? A gente está sendo obrigado a ser técnico de informática, além de psicólogo, professor, dona de casa. Um pouquinho antes da nossa live estava aqui, né? Liga a máquina, ligou, não ligou, e entramos, gente, a gente tem que, vamos confessar, entramos no Facebook de Davis e não no meu. Isso aqui, começamos lá na hora, depois que a gente viu que a gente estava no lugar errado, tivemos que interromper e recomeçar a live. Essas coisas, né, que a gente vai passando com essa questão da tecnologia. Mas a gente está aprendendo, é aprendizado o tempo inteiro. Não, e assim, em relação às tecnologias, não tem, eu não vejo, né, não sei se você vê, tem volta, não tem mais volta, a gente está avançando na tecnologia e isso vai cada vez mais entrando na nossa prática, né, você vê aí, você tem filho, seus filhos eu acho que já estão tudo grandes, né, Noeli? Porque os meus já estão grandes, seus já estão tudo grandes também. O tempo passa que a gente nem vê, só vê quando as crianças estão grandes. Ih, cresceram. Pois é, não, assim, o meu mais velho está com 26. Nossa, mãe do céu, eu vi nascer, o mais novo eu vi nascer. O mais novo está com 13. Então, os filhos já estão grandes, porque 13 já tá em outra vibe, mas a gente sabe que eles assim, estão imersos na tecnologia até mais do que a gente, né? Muito mais, sabe muito mais do que eu. As profissões do futuro vão todas estar aí com essa pegada de tecnologia, inevitavelmente, né? Então, é uma outra condição até da saúde mental das pessoas, né? Porque a influência da tecnologia, como a Paula colocou aqui, o que a tecnologia traz
traz coisas boas, mas também traz um isolamento e outras questões que podem estar aí interferindo na saúde mental das pessoas, né? Vou pegar aqui a fala da Jaqueline da Silva Farias. No momento, como todos, estou com o emocional comprometido, mas tenho que ter resiliência, pois tem um grupo de pessoas que precisam do meu trabalho. A Jaqueline aqui desabafando, falando para a gente que eu fiz essa provocação. Vou dar uma orientada, se é que eu posso. Claro. Vou dar um toque. Orientada não, porque isso é muito, vou dar um toque. Cuidado com essa história de resiliência. Tá? Cuidado, porque isso é um conceito que é vendido por muito coach, por conta da filosofia do boi e da vaca, né, de virar churrasco. Resiliência, ela tem que ser entendida como um entendimento de uma situação que, de fato, eu não posso mudar. Ok? E não a situação que o outro me diz que eu não posso mudar. Então, eles estão vendendo aí a palavrinha bonita. Eu tenho problema com o conceito de resiliência muito grande, porque a resiliência, muitas vezes, impede o cidadão de ir à luta, de chegar e se posicionar. Então, muito cuidado. É bom a gente esperar o momento, é bom a gente ter essa sabedoria, que é diferente de resiliência, sabedoria para segurar a onda no momento certo, ok, discernimento, né? Para segurar aquele momento, discernimento, isso. Ok, né? Você pode usar aí a palavra resiliência nesse sentido. Esse meu espírito professora, quando baixa, é um problema sério. Então, assim, o conceito de resiliência, ele é vendido para calar a trabalhadora e o trabalhador, hein? A gente tem que aguentar tudo e fazer porque eu preciso daquele trabalho, porque pessoas precisam de mim. Ter sabedoria e ter discernimento para segurar a onda, show, é um exercício mental e cansa, tá? Dá um cansaço emocional enorme. Sim. Agora, a resiliência no sentido de calar a trabalhadora, de calar o trabalhador na luta por seus direitos, não pode. Isso é muito perigoso. São palavrinhas mágicas: resiliência, empreendedorismo, flexibilização. Eles usam algumas palavrinhas para poder iludir a nossa mente. E aí a gente, com a maior boa vontade, fala, não, vamos ter resiliência, né? Porque a gente precisa trabalhar, ou porque aquele grupo precisa de mim. Porra, muito legal ter essa consciência. Acho importante, né? Isso que eu estou tentando falar. O que a colega coloca ali é importante e precisa de uma certa força, inclusive, para exercício da resiliência. Sim. Agora, o que não pode é resiliência sempre. Vai ter um momento em que que o trabalhador vai precisar se posicionar. E aí, resiliência para as cucuias. É posicionamento, é luta por direito. A gente precisa ter isso em mente, porque senão a gente fica resiliente o tempo inteiro. E é isso que essa sociedade capitalista neoliberal quer. Um povo resiliente. Resiliente no sentido de aceitação, né? De baixar a cabeça. Não, eu tô... Tem coisas, por exemplo, que eu não posso mudar de fato, mas eu concluo se pode mudar ou não. Não o outro me diz, né? Não o outro me diz. Não que o outro me diga. Entendi. O menino tem a mesma idade, minha mãe coloca aqui, tá bom? Ah, a Luana tá com 18. Ela tá medindo a idade de Luana com a idade de Nilo, ó. Eli, saudades, a Érica Assis. Oi, linda! Ai, delícia. Ai, que saudade da Érica. Nossa, meu pai, meu povo. Saudade, né? Jaqueline, ela faz aqui, ó, um comentário, uma pergunta, ó. Como motivar um grupo de educadores que trabalha de madrugada gravando vídeos para dar aula ou está em isolamento por ter adquirido a doença? Esse, no momento, é meu grande desafio. Ó. Meu Deus, a galera está gravando vídeo de madrugada, é isso mesmo. É o conflito que ela está vivendo hoje. Eu sei que a gente não vai falar de professor, quem vai falar de professor é um outro psicólogo. Não, assim, eu vou focar na coisa da motivação. Jaqueline, desafio, tá? Vou falar para você. O professor está gravando vídeo de madrugada, é isso mesmo? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, eu, assim,
o conceito de motivação, cara, motivação para o trabalhador e para a trabalhadora, ele é muito específico, tá? Ele é muito singular. Tem gente, eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar à noite. Eu funciono muito bem de noite. Né? A hora que eu, assim, tipo, se eu tiver que estar bebendo e lendo um texto, não tem efeito nenhum. Eu consigo ler bem o texto, mesmo se eu estiver bebendo. Mas isso é um funcionamento meu. Por isso que eu falo para vocês, não façam isso em casa. Isso é muito específico do meu temperamento, do meu jeito de trabalhar as coisas. Agora, então, assim, eu seria uma que, de repente, se eu conseguisse gravar vídeo, porque eu não consegui... Menina, outra coisa, tem que levar essa terapia, eu não consigo gravar vídeo. Eu trabalho bem em live, mas vídeo eu não consigo gravar. Vou atualizar o pessoal. É que eu pedi a ela, eu peço sempre para as pessoas que vão fazer a live comigo, que grave um videozinho curto, de 26 segundos, para poder chamar o pessoal. Aí, é isso que ela está comentando aqui, que ela não conseguiu gravar o vídeo. Imagina os professores o tempo inteiro gravando um vídeo. Vai, fala aí. Pois é. Então, assim, como que eu vou motivar os professores? Isso é muito peculiar. Uma orientação que eu posso dar nesse sentido é valorizar o que elas estão fazendo. Valoriza. Palavras de incentivo e de valorização, de reconhecimento ao sacrifício que algumas pessoas... Porque para mim não é sacrifício trabalhar de madrugada. Eu trabalho bem, eu tenho, assim, uma capacidade de trabalho grande, né? Isso aí, não sei se... Para mim é uma construção histórica minha, eu tive que trabalhar a vida inteira. Então, eu não tenho problemas, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. Então, Jaqueline, eu acho que uma dica que eu posso dar é incentiva. Valoriza o que essas mulheres e homens estão fazendo, sabe? Mostra que você está ali, pô, que legal, nossa, né? Assim, você acho que consegue, de alguma forma, como é que eu posso usar a palavra? Potencializar a questão da motivação de cada um. Porque eu acho que eles estão também na resiliência, né? Eu vou fazer porque... Ou não sei se estão no medo. A gente não sabe qual o contexto, né, dessa equipe aí. Mas, assim, valoriza. Diz que, pô, que legal. Dê um reconhecimento de fato. Ela tá complementando, O professor grava de madrugada, pois falam que durante o dia é muito barulho. Passa o carro do gás, a família... Ela tem que cuidar, a criança chorando, etc. Olha aí. Olha o home office. Olha aí o home office, o que é. Quer dizer, passa o dia inteiro trabalhando em função da casa e tudo planejando o que vai fazer para chegar de madrugada, gravar o vídeo, para não ter barulho. Aí dorme que horas? Que horas que essa pessoa vive? Que horas que essa pessoa olha para ela? Pois é, então olha aí home office do professor. Jaqueline, assiste depois a live sobre isso que você vai gostar. Assim, a Adriana está falando que cheguei atrasada, mas estou amando, que bom, pode fazer pergunta, assim, Aqui, Paula Rebelo. Ainda sobre o mediatismo atual e fazendo a correlação com a resiliência, as pessoas esquecem que cada uma possui um tempo diferente para lidar com as suas dificuldades. Mas o mundo do trabalho exige essa resiliência imediata, ela bota entre aspas, ou ainda faz uso do discurso sobre a inteligência emocional também, entre aspas. Mas, quer comentar sobre isso? Tem mais coisa? Quer comentar sobre isso ou posso avançar um pouquinho? Sim, isso é o que ela fala, isso é muito peculiar. Eu aprendi na minha vida de trabalho que quando não dá, não dá. Eu digo não. Tem que colocar nota até a data tal. Se der, eu boto. Eu já vou falando para mim mesma. Eu procuro ser muito boa no cumprimento dos meus prazos. Né? Eu procuro, mas assim, se eu não der conta, eu não tenho nenhum problema em falar, não consegui. E as pessoas entram numa autoexigência muito grande, porque tem que conseguir, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que conseguir, É uma maneira muito peculiar de lidar com isso. Eu já cheguei numa idade, no estágio da minha vida, sei lá o nome que a gente dá para isso agora, né? Que depois que passa dos 45, a gente não sabe mais a idade que tem. Assim, se der, deu. Se não der, não deu. Ô, chefe, não deu.
Tem como ampliar o prazo aí para mim? Ah, não tem não, tá bom. E aí eu vou pagar as consequências daquilo que não deu. Só que as pessoas estão muito no medo mesmo. Essa coisa da exigência do mundo do trabalho. Vai ter um momento na tua vida que você vai escolher, ou eu entro na exigência do mundo do trabalho, ou eu entro na minha exigência. E aí é uma escolha muito pessoal, tem a ver com o contexto, tem a ver com o que a pessoa está passando, o que a pessoa está vivendo, as necessidades daquela família. Sim. Isso tem muito a ver com isso, então por isso que eu não condeno as pessoas que, de repente, precisam se submeter a esse tipo de relação. Porque é uma relação muito dura. Mas o reconhecimento, acho que é só uma pegada aí no que você está falando, quando você apresenta assim para Jaqueline, vai motivar as pessoas, valorizando, dando a elas a importância do trabalho, do esforço que elas estão fazendo, tudo bem. Mas é importante não esquecer que você também é trabalhadora. Eu queria dar essa pausa, essa informação. É importante as pessoas se localizarem também como trabalhador naquilo e se colocar, né, olha, eu entendo o outro, né, empatia, eu entendo que o outro não teve as condições de fazer o trabalho, que é recomendado, porque é trabalhadora como eu também sou trabalhadora, também estou com as minhas dificuldades e a gente vai nessa onda aí e se colocar, bem, olha só, isso que você está dizendo que não tem condições hoje de fazer enquanto empregador, eu digo para você que tem uma alternativa sim, tem um outro caminho, propor outros caminhos para poder solucionar os problemas que estão afetando a todos, né? Então, acho que é importante a gente colocar aqui. A gente tem aqui mais um comentário, peraí, que eu não queria perder, ó. A Aline aqui também de novo, a Aline Tisse. Não gosto de ser chamada de herói por estar na linha de frente. A Aline é psicóloga, é isso? É psicóloga? Você sabe? A Aline, ela é quase psicóloga. Ah, tá. Penso que esse título desumaniza de uma certa forma o trabalhador. Gostaria de ouvir de vocês o que acham desse novo título para os trabalhadores da linha de frente, assim como vocês enquanto psicólogos. Ah, né? Psicóloga não. Assim, é quase psicóloga, ela trabalha como na equipe de enfermagem. Ah, então, por isso que ela está dizendo que é a linha de frente. Ela é enfermagem, Entendi. Ela é linha de frente mesmo, mais do que psicólogo até. Mas ela está dizendo que ela não gosta desse nome linha de frente, que é desse título, né, que nos que der. Não, mas assim, ela pode não gostar, mas é linha de frente. Porque eu li um texto muito bonito falando que essa pandemia é como se fosse uma guerra mundial silenciosa. E uma guerra que, assim, tem possibilitado que as pessoas mostrem, de fato, o seu posicionamento político na vida. Posicionamento político, eu não falo de partidário, não, tá? Deixa bem claro aqui. Posicionamento político é postura de vida, de existência. Já é um conceito até do filósofo chamado Spinoza. Então, é linha de frente, sim. Ela não gosta de ser chamada de herói ou de heroína, né? Ela também coloca isso. Talvez depende de como essa terminologia ou esse adjetivo seja colocado. É importante a gente perceber e criar uma mentalidade na sociedade de que professores, médicos, psicólogos, todas as profissões, elas têm o seu valor e o seu momento de heroísmo. Então, em alguns momentos, a gente ser considerado como herói, como heroína, é até legal e importante para poder a gente fortalecer esse símbolo do cuidado. São os heróis sem superpoderes, né? Esses superpoderes, eles estão implicados no nosso modo de cuidar. Então, uma mãe pode ser uma heroína, uma tia, uma avó, um médico, um gari, um assistente de limpeza, né, de serviços gerais, eles podem se tornar heróis ou heroínas na vida das pessoas. Então, eu acho que a gente pode meio que estender essa terminologia para todas e todos aqueles que fazem da nossa vida um sinal importante.
Então, eles podem ser heróis e heroínas nesse sentido. É lógico que existe uma mercantilização, uma produção sensacionalista, é lógico, a mídia adora esse tipo de prática e de terminologia, a gente sabe disso. Agora, se a gente puder ressignificar nesse sentido, a gente pode dizer para uma criança que quer ser professora que vale a pena ser professora. Porque o que eu já vi de criança, ser professora? Deus me livre! Por que Deus me livre? Isso não dá dinheiro! E aí, né, como é que a gente cria, né, os estereótipos, os gêneros profissionais, como é que a gente constrói isso, né? Enfim, é um pouco de pensar o que isso toca na gente mesmo, sabe? Eu acho que a fala dela me fez refletir um pouco sobre essa questão do linha de frente, dos heróis, no sentido mesmo de que de precarizar esses profissionais, né? Quer dizer, o fato de você estar sendo valorizado, que a sua função é uma função importante para a sociedade no momento atual, né? Ainda tem um recorte de um momento, né? Então, como se não fosse antes importante, que não é verdade, né? Como se só nesse momento a gente precisa muito de vocês. Então, vocês são nossos heróis, são nossos bambãs, heroínas, vocês são tudo, mas aí vocês aceitam qualquer salário, vocês aceitam qualquer tipo de trabalho, porque vocês são heróis, ora, vambora, vai dormir aqui. Eu vi uma reportagem não, um vídeo, perdão, de um hospital de campanha, vou falar, o hospital de campanha de Maracanã, tá, o vídeo está acessado por várias pessoas, e os médicos estavam lá com as camas, né, com um ambiente para dormir, tranquilão. As enfermeiras estavam deitadas no chão, os enfermeiros deitados no chão, em colchonete, em lençol, porque não tinha lugar para a enfermagem deitar, né? Fora que o número de horas que elas trabalham, que eles e elas trabalham, o qual tem que ficar com aquela máscara o tempo inteiro, né, machucando. Então, uma série de situações que a gente percebe. E aí o discurso do herói e da heroína, eu acho que passa um pouco por isso, né? Eu acho que por isso que incomoda tanto. Não sei se foi isso, foi essa sensação. Pô, muito legal. Bem lembrado que você está colocando. Poxa, quer dizer que então, só porque eu sou herói, eu vou aceitar tudo? Vou aceitar todas as pancadas de todos os lados, seja da mídia, seja do político, seja do pessoal louco que está entrando no hospital e seguindo um louco também, sei lá que louco, nem sei se é louco aquilo que a gente pode chamar, aquela criatura, né? Vamos lá, vou parar de falar, senão fala demais. Fala você aí, Noeli. Ui, cheguei mesmo. Eu sabia que ia acontecer em algum momento. De louco ele não tem nada, tá? Minha saudação aos loucos e loucas do Brasil, porque de louco ele não tem nada. Gosto muito dos meus louquinhos. A gente não tem sei muito bem diferenciar a loucura, né? Eu sei muito bem diferenciar. Mas adjetivo para usar, nome dele eu já me recuso a falar há muito tempo. Adjetivo para ele, caraca, já não consigo mais, são muito. Pois é, não, louco não, porque loucura, eu sei diferenciar loucura de mau caratismo. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Perfeito. Se ele parecer na minha frente, eu vou mau caráter. Pilantra, nunca. Eu fui iludida, foi nada. Ninguém foi iludido, não. Ele falou o que ele disse que ia fazer e está fazendo. Ele está matando mais de 30 mil. Ele disse isso. Ninguém foi enganado, não. Então não venha com papinho. Eu não sabia. Sabia, porque ele disse, ele não enganou ninguém. Essa coisa pode ser qualquer coisa, menos mentiroso. Mas ele disse que essa questão do herói, da heroína, passa um pouco por isso, esse incômodo, né? Eu concordo com você. Tem aquela história das palavrinhas mágicas. Tem que tomar cuidado. Por isso, assim, o herói, heroína, vai depender muito de como é que ele é usado. Né? E nesse sentido que você está colocando, perfeito, eles vão utilizar disso para precarizar, sim. A Paula Rebelo, adorei Noeli. Jaqueline da Silva Farias, então, penso que estou indo pelo caminho certo. Obrigada pela orientação. Que bom, Jaqueline. Opa, perdi de novo. Cadê? Esse negócio aqui porque ele pula, tem hora que ele pula aqui, com medo de perder, Paula.
Rebelo, o medo de perder o emprego está em evidência na atualidade. O controle do qual falava Foucault está presente em nossas vidas, principalmente agora que temos olhos virtuais nos observando. Gostei disso. Fala aí. Me lembrou, ela falou de Foucault, me lembrou do Panopticon, né, onde as pessoas ficavam ali e tinham o grande irmão, o Big Brother, olhando para aquelas pessoas, para aquelas vidas ali. E é isso mesmo. A nossa vida, mesmo virtual, se tornou um grande Big Brother. A empresa entra na sua casa e vê o que você está fazendo. Se você está naquele horário, né, se dedicando. Se você está logado no horário, Big Brother. Controle total, né, da sua vida. Big e aí, eu vou estender um pouquinho, né, da sua vida e da sua privacidade, né, afeta a sua privacidade. E aí, isso traz consequências emocionais, mentais, sem dúvida. Né? Você se sente vigiado o tempo inteiro. E que sensação ruim, né? Uma coisa e você fica em alerta, você acaba ativando o teu corpo, né? E todas as substâncias ali para ficar em estado de alerta. É um efeito mais ou menos que algumas pessoas têm quando tomam café ou Red Bull. Você imagina você em estado de alerta o tempo inteiro? Como consegue dormir com isso? E pensar, por exemplo, que a pessoa está gravando aula na madrugada também é uma coisa... Big Brother, é a empresa tomando conta do teu corpo. É o Panopticon que Foucault mencionou no Microfísica do Poder. É a vigilância. E a sociedade, gente, isso aí não é por causa de pandemia, não. Há muitos séculos funciona desta forma. As pessoas são vigiadas, sim. Os seus dados no Facebook, no WhatsApp, tá lá. Vocês são vigiados. Nós, né, vocês. Tô dentro. Às vezes eu acho que eu sou de outro planeta. Você é deste planeta. Você também. Fala aí. Eu tive um amigo que dizia que eu era de colônia. Você veio de colônia. O que é colônia? É uma dimensão espiritual, não sei o quê. Você veio de colônia, você é espírito evoluído. Deus te abençoe. Não entendi nada, mas tudo bem. Então. Aí tem essas coisas de quando implantaram um chip, não sei. Porque eu fico, caraca! Aí, e eu sou muito sem vergonha. Às vezes eu tô na empresa, eu tô no trabalho, eu solto umas doideiras. Tipo, não vou fazer não, tá? É meu jeito. Mas pro meu chefe mesmo, eu tenho 2 chefes muito fofos, graças a Deus. Dizem que quem tem chefe é índio. Tá, eu tenho descendência indígena, então tudo bem. Tá tranquilo. Tá tudo tranquilo. O meu cacique tá lá em casa, lá, o papai tá lá, meu cacique mora, então eu lido bem com a hierarquia, não tem problema nenhum, mas eu sei dizer não pro chefe. De vez em quando eu só não vou fazer não, tá? Ele vai dizer, vai fazer, se não vai ser mandado embora? Tá, problema dele ele falar isso. Se problema meu aceitar ou não. Porque é aquilo, a gente passa por alguns processos na vida que a gente aprende, a gente até tem medo de ter medo, como diz o Renato Russo. Às vezes eu tenho medo de ter medo, porque se eu não tiver medo de ter medo, o medo me captura e eu paraliso. Perfeito. Eu não posso parar, né? Eu já encasquetei na minha cabeça que eu não posso parar. Nesse momento eu não posso parar, então eu vou ter medo de ter medo agora. Porque é complicado. É muito complicado. A saúde mental, assim, eu tô falando para você que a gente precisa fazer uma live com o professor. Eu preciso fazer o quanto antes. Olha aqui o relato. Você já ligou para ele? Já ligou para o contato que eu te dei? Ele está empolgadíssimo. Vou mandar mensagem para ele. Ele olha só. Muito contente. E você vai gostar muito dele. Tem um psicólogo aqui falar com a gente sobre isso, mas vamos só ler o relato aqui que eu não posso deixar passar. Silma Adriana Rodrigues dizendo aqui, também estou gravando aulas de madrugada, mas o barulho do dia atrapalha muito. E os 3 dias que antecedem meu plantão me deixam muito ansiosa. Há 5 anos tive um surto no trabalho que desencadeou vários transtornos. Depressão, pânico, bipolaridade. Esse momento me deixa muito temerosa. Tá vendo? Como é que a gente tem um negócio legal para ela. Tem uma coisa bem legal para dizer para ela. Eu não sei onde ela trabalha, não sei como é o contexto, então eu vou falar
Eu vou ter que virar aqui o telefone para botar para carregar, tem problema? Não, você vai ficar, eu acho que você fica de lado. Ah, não, seu telefone mudou. Ah, que bom. Viu, Rosana, Gildo? O telefone dela virou, aí ficou mais fácil. Porque na live de Rosana Gildo, ela virava para tentar colocar para carregar o telefone, e aí ela ficava de lado. Aí não dá para você ficar de lado. Não. Mas o seu deve estar com o modo giro, né? Deve estar girando. Eu vou sempre para ver vídeo no YouTube. Eu já sei como é que resolve o problema agora. Viu? Aprendi mais uma tecnologia agora com você. Fala aí, qual o recado? Para ver vídeo de música no YouTube e a gente acaba se virando. Isso. Então, tem uma coisa legal para falar para a Silma, que é o seguinte, eu não sei o contexto do trabalho dela, não sei como é que funciona, mas se ela surtou no trabalho, é que o corpo dele gritou por saúde. E esses sintomas que pipocaram é porque a coisa já estava no nível de insuportabilidade tão alto que aí pipocou isso tudo. Tudo que estava ali, né? Pipocou. Explodiu, né? Foi ebulição. Explodiu. E aí, o medo dela, desses sintomas pipocarem agora, é até pertinente. Agora, isso tem muito a ver com a relação que eu estabeleço com o meu meio. Esses sintomas, eles vão pipocar de acordo com a relação que eu tenho com o meu trabalho, né, com isso tudo que acontece comigo. Então, tem que ver como é que está a medicação, porque para bipolaridade precisa do apoio medicamentoso. Eu, pelo menos, defendo que a medicação ela é um bom suporte, ela vai mascarar o sintoma, ela não vai cuidar da causa. Mas ela ajuda a gente a ir lidando e fazer a terapia que é importante para poder lidar com a ontologia desses sintomas e tal, para ver como é que a gente cuida dessa relação. Mas isso tem muito a ver com a relação que eu estabeleço com o ambiente que eu vivo, com o que eu produzo e tal. Tá? Então, uma coisa boa para avisar para a nossa amiga é isso. Tentar, na terapia, tentar buscar terapia para cuidar, né, para que esses sintomas não afetem o seu dia a dia, a sua produção, a sua história de vida, e ver a medicação, porque é importante, não é... Gente, não é demérito. Não é demérito ou desqualificação tomar medicação para cuidar de si. A gente não toma remédio quando está com febre, quando está gripado, quando está com dor de barriga. É a mesma coisa. Só não pode fazer isso sem recomendação médica, né? Como você falou logo no início. Exatamente, é isso que eu falei. Porque... medicação. E a gente ajeitou juntinho agora. Tem que... Eu ainda estou me ajeitando aqui nesse próximo, né? Mas... Edir Tereza dos Reis, olá. Silma está dizendo aqui, ser professor me dá muito prazer. Ana Luísa, muito boa a conversa. A Aline Tice está dizendo que é isso aí, Graciane, eu acho que foi a questão do herói, né? Edir Tereza dos Reis, coloca aqui, na sociedade brasileira atual, os bons médicos e bons professores são os heróis para a classe popular. Com baixos salários e infraestrutura precária, ainda são um lugar de cuidado e afeto para as crianças populares. Que é o outro sentido de herói. Tem o que você falou, Graciane, que é muito importante, eu acho que tem que estar atento a isso, e essa é a coisa mais afetiva aí, que também é um lugar de importância para quem está ocupando esses espaços, né? Sim. O Wanderson Alves acrescenta aqui, ó, e nesse contexto, a home office é quase uma institucionalização do lar em alerta total. É uma extensão, é o Big Brother. E a gente está aí nesse olho de furacão aí, né? Isso mesmo. Paula Rebelo, quando pensamos em herói, acabamos por nos remeter à imagem dos heróis da Marvel. Em sua maioria, eles já nascem com seus poderes, seus destinos, mas nessa pandemia estamos vendo outros heróis escrevendo sua história. Batalham para ajudar a salvar vidas, abrindo mão de estarem protegidos com a sua família em casa e colocando em risco a sua própria vida pela dos outros. E aí, quando só fala, Graciane, muita gente se aproveita aí dessa atividade, né, desse posicionamento político desses profissionais aí, né? Que eu acho que é um posicionamento político de existência, tá? Porque eu conheço médicos e médicas que falaram para mim, Noeli, eu não consigo ir, eu tenho medo.
Eu não sirvo para trabalhar com emergência. Tem gente que médico, não é todo médico que trabalha com emergência, não. Tá? Eles se especializam em outras coisas para outra forma de prática do cuidado. Então, também tem que ter respeito a essas pessoas que não conseguem estar nesse lugar. E são profissionais de saúde e falam, psicólogas me falam, não, você é maluca. Eu não vou. Tipo, tenho medo, eu não vou, não consigo, não é meu. Mas isso não significa que essa pessoa não seja heroína em outra circunstância. Sim. A gente tem que parar de julgar as pessoas. Sim. Sabe? Uma mania feia que a gente tem de adjetivar tudo. Falando em parar de julgar as pessoas, olha o que Felipe comenta aqui, ó. Felipe Tadashi, vai arrumar esse cabelo. Eu não consigo arrumar minha vida, tu acha que eu vou arrumar meu cabelo, meu compadre? Silma Adriana coloca que eu faço uso de medicação e faço terapia, grata pelo carinho, muito bem. Linda, então, isso aí, se cuidando. Se cuidando, isso mesmo. Ali, final, vamos finalizar a nossa live, vamos dizer essa, só não tem mais perguntas, então a gente pode ir finalizando. O que você deixa de mensagem nesse novo tempo, né, esse velho tempo que é novo tempo agora e tudo que está acontecendo na nossa atualidade para as pessoas em relação ao trabalho, em relação à saúde mental? Fala aí. Assim, eu gostei muito, desculpa, acabei cortando seu raciocínio, mas eu gostei muito da frase do Padre Zezinho. Acho que a frase do Padre Zezinho, ela cabe um pouco aqui no final da música também. Eu ia falar um pouco nesse sentido mesmo, né? A gente ter coragem de morrer para que os outros tenham medo de matar. É um pouco isso, não desistam de existir. Sabe? Que a gente não tenha essa... Não desista de existir, mas existir de fato, sabe? De ser sujeito da própria história, de tentar ser feliz mesmo, sabe? De bancar isso, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das tensões, porque não tem como não viver sem as tensões. As tensões, elas estão aí para potencializar a gente, só que muitas vezes a gente se sente tão enfraquecido que a gente tem que, às vezes, parar. E não se desqualificar porque resolveu parar um pouquinho. Se é importante parar, para, respira, se renova, se fortalece, não desiste de existir. Porque tem uma coisa importante para a questão dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora, não é vergonha sofrer, não é vergonha chorar, não é vergonha sentir dor. A gente sente, a gente é humano, às vezes a gente esquece que é ser humano. Ser humano chora, sente dor, fica com raiva. Isso é inerente à nossa existência. Então, o trabalhador, ele não... porque se eu ficar doente, eu não presto... Não. Máquina quebra. Gente também. A gente não é máquina. Embora seja uma máquina, assim, tem um funcionamento, assim, a melhor máquina do mundo, né? Um funcionamento lindo. Uhum. Né? Mas, assim, a gente sente, a gente pensa, então a gente pode escolher ser feliz. Dói, sofre, tem dificuldade, fica doente, recupera, mas não desistam de existir. Não desiste de lutar pelo direito. Tenham coragem, inclusive, de dizer não. Sim. De dizer o que não quer, ou o que não consegue, porque também não é demérito dizer eu não consigo aqui, eu só vou até aqui. Mas para eu ir até ali, eu preciso de alguma coisa, eu posso aprender, ou então eu não quero ir até lá, eu quero ficar aqui. E banca. Que eu acho que é o que está sendo mais difícil, sabe, hoje, é bancar, é dizer, igual a brincadeira do Felipe, vai arrumar esse cabelo, não vou nada, não tô afim, sabe, não é assim que vai ficar. Então, assim, na brincadeira, é a gente fazer o exercício de posicionamento, e que legal que ele reparou, né, obrigada, tá, reparou, tá precisando disso. Que bom que tá me olhando mesmo, né? Mas, assim... Para fechar mesmo, cara, não desistam de existir. Faça da vida essa leveza, essa brincadeira, mas banca mesmo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo quando vocês começarem a exercitar isso. Perfeito. Bacana. É bem interessante. Não é fácil, mas vai acabar, a vida vai ficar com um saborzinho mais interessante. Ó,
A Aline Tisse coloca aqui, gostei muito da contribuição de vocês com relação à palavra herói, pude compreender as formas de significado da palavra nessa pandemia. E também ela complementa aqui, ó, amei a live, cada pergunta, cada comentário, ficarei aguardando a próxima. Então, já que você falou da próxima, a gente tem um próximo encontro com a Noeli, mas a gente tem também um encontro mais pertinho ainda, que é a nossa próxima live, vai ser na segunda-feira, dia 15 de junho, às 18 horas, com o projeto social África em Nós. Isso é uma sala, é importante a gente falar sobre isso, falando sobre a questão do racismo, sobre a questão do racismo estrutural, sobre a questão de como é que a gente lida, e sobre a valorização do negro na nossa história, na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né, e do quanto que sofre conceito, né? Eu cheguei a postar assim, eu não posso falar da dor do outro, porque eu não a sinto, mas eu preciso escutar a dor do outro, né? E ter empatia pela dor do outro. Não tenho propriedade para falar sobre ela, mas eu tenho, sim, uma escuta apurada pela dor do outro e tenho empatia pela dor do outro, né? Paula Rebelo coloca aqui, é muito importante isso, Noeli, somos humanos, merecemos ser felizes e para isso é necessário escrevermos nossa história da melhor forma possível para cada um de nós, ó, muito bom a Paula colocando aqui, muito obrigada, Paula, pela sua participação hoje fundamental aqui na nossa live. Maria também, obrigada, doutora e mestra, Noeli. Aprendi com vocês, cara. Edith Tereza está dizendo, parabéns, Edith Tereza. Jaqueline, Noeli, amei você, foi um prazer conhecê-la. Fica tranquila, usa resiliência como sentido de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Legal. Lindo, isso aí. Joana Miranda diz aqui, amei também. E Jaqueline, foi maravilhoso. Gente, olha, muito, muito, muito obrigada. Ele volta a falar com a gente no próximo sábado, agora sobre relacionamentos. Não é isso, Noeli? Vamos falar sobre relacionamento, como é que estão as questões de relacionamento aí nesse tempo, quer dizer, antes também, a gente não pode esquecer que... Pois é, isso aí acho que é de eterno, né? Como é que estão os nossos relacionamentos? É o calinho, aquele calinho no pé, né? Aquele que não cura. Isso, então você não pode perder no próximo sábado, às 10 horas, sobre relacionamento com a doutora Noeli Godoy, tá bom? Vamos ver aqui, somos heróis cada vez que vencemos nossos próprios medos. Ana Luísa Costa termina a nossa live falando isso. Muito obrigada, bem. A lição de hoje é essa. Vamos vencer os nossos medos, porque vencendo os medos, a gente consegue superar tudo, né? Fala mais aí. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Você sempre foi essa pessoa maravilhosa, Wanda. Oi, Wanda, que saudade, Wanda Timóteo da Silva. Aprendi muito com você, aprendemos umas com as outras. Isso. Mensagem final, mais alguma coisa para falar hoje na nossa live? Só agradecer, né, essa oportunidade aí da gente estar junto, que eu sinto muita saudade de vocês, um monte. E que a gente possa estar sempre aprendendo juntas, né? E outra, a gente não é obrigada a cuidar, dar conta de tudo, não. Deixa um pouquinho para os outros. Tá certo. Ótimo, perfeito. Gente, olha, muito obrigada. Obrigada por você aceitar o convite, obrigada por você estar aqui, obrigada por matar um pouco a nossa saudade aí de tudo que a gente viveu e que a gente ainda vai viver muito juntos, né? É bom a gente restabelecer esses laços, né, relembrar a nossa história e lembrar o quanto a gente já construiu, o quanto a gente pode construir junto. Antes que eu esqueça, dá um beijo à tua irmã, cara. Tô morrendo de saudade dela. Ela não apareceu aqui na live hoje. Deve estar estudando com a doida também. Imagina, é uma loucura, né? Você sabe que ela é assistente social, né? Você sabe, né? Sei sim. Eu fazer uma live com ela, eu não consigo. Não consigo fazer uma live com a minha irmã. Não consigo conversar com a minha irmã ao vivo. Olha só que louco. Mas por quê? Porque trabalhando muito da linha de frente, não é isso que chama? Essa tal de linha de frente? Vai da linha de frente, na linha de frente, porque assistente social também é uma, né?
E aí ela está trabalhando direto e também fazendo pós-graduação online, então tá, fora que a vidinha dela, né, cuidando lá do sogro, da sogra, da minha prima, tá bem puxada. Ela nem apareceu, ela costuma aparecer, vou dar assim, beijo nela. Bom, ela vai ver a nossa live depois, porque a gente quase que obriga a ver depois. Então, falando em ver depois a nossa live, não esqueça que você pode se inscrever no nosso canal. Opa, cadê o canal? Veja o canal aqui, nosso canal do YouTube. Aqui, achei, canal do YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Cassiane Volotão, e aí você bota lá o sininho para tocar, para na hora que a gente tiver com novas lives no canal lá armazenado. A nossa live, ela é salva no Eli e depois ela vai para o canal do YouTube, tá bom? Porque tem gente que não acessa pelo Facebook, não quer, e aí pelo YouTube fica mais fácil. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, até sábado que vem, com você presente, mas até segunda-feira também, vendo a live África em Nós. Beleza. Tá bom? Beijo, gente. Gratidão mais uma vez. Ah, a Graciane apareceu aqui, ó. Ah, a Graciane estava vendo, ela comentou. Graciane Rocha, coloca aqui. Amo você. Ele maravilhosa, muitas saudades. Estou aqui acompanhando vocês. Ah, ela não tinha falado nada. Ela voltou aqui. Oi, suas irmãs. Tá lá atenta. Coisa boa. Olha, mais uma vez, beijo grande. Um abraço. Beijo para você. Deus abençoe a todos aí. Tudo de bom para você, tá bom? E, gente, obrigada. Até a segunda-feira, a nossa próxima live. Um abraço. Tchau.